meu Deus e meu Pai, é sempre para nós motivo de alegria, de gratidão entrarmos na Tua presença, invocarmos o Teu nome. O Senhor é muito bom e foi a melhor coisa que nos aconteceu. Muito obrigada. Obrigada por essa chance, por essa oportunidade, por esse dia. Obrigada porque nos salvou e nos libertou e nos colocou no caminho certo. Obrigada, meu Deus, o Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. E em todas as minhas orações eu gosto de lembrar, porque eu não sou boa, mas o Senhor é bom. Oh, meu Deus, o que há, a melhor parte de mim é aquela que veio do Senhor. E eu sou grata, porque te conheço e acredito que cada pessoa pode dizer o mesmo. Há uma gratidão, porque o mundo está tão perdido, a mentalidade do mundo é tão estúpida. Mas a mentalidade do Espírito é tão poderosa. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. Se algo que nós fizemos ou falamos que tem entristecido, o Teu Espírito Santo nos perdoa. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas fraquezas. Palavras indevidas, precipitadas, pensamentos, sentimentos. Passa do Teu sangue sobre nós, sobre mentes, ouvidos, boca e coração. Sobre os pensamentos e sentimentos, passa do Teu sangue, meu Deus, e venha mudar. Mudar situações, mudar a mentalidade, transformar radicalmente. A Tua palavra fala sobre renovação mental. Não há como nós progredirmos sem renovação mental. A renovação mental faz toda a diferença na nossa vida. E eu oro por renovação mental. Eu oro para que o Senhor venha renovar mentes nesse dia. Para que o Senhor venha transformar. Eu oro para que o Senhor venha mudar, trocar corações. Até porque a Tua palavra fala que o Senhor tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Oh, meu Deus, eu prego a Tua palavra como um chamado que o Senhor me deu. Então, o meu anseio e a minha recompensa é que o propósito seja atingido e que vidas sejam salvas e progridam. Tem que haver progresso. Nós precisamos de progresso. Eu consagro esse trabalho ao Senhor. Eu abro o jejum da manutenção dos projetos de conquistas para 2017, para que Deuteronômio 28, do 1 ao 14, se cumpra na vida de cada pessoa. Nós vamos dar manutenção ao nosso propósito do ano, trazer a memória. Tua palavra diz, procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as Tuas razões para que eu possa te justificar. Então eu oro para que o Senhor venha e atende para cada propósito e responda as nossas orações. Ó, meu Deus, responda os nossos clamores. Eu preciso que o Senhor venha nos responder. Eu preciso que o Senhor olhe para aquilo que está acontecendo no coração de cada pessoa. Eu preciso que o Senhor ouça o nosso clamor e tenha misericórdia de nós. Nós chamamos, nós precisamos do Senhor. Nós dependemos da Tua presença para seguirmos em frente. É o Senhor que faz a diferença na nossa vida. A diferença é o Senhor. Por isso, eu consagro esse dia, essa reunião, esse trabalho. Eu consagro esse jejum ao Senhor. Eu entrego esse dia nas Tuas mãos. Para que tudo seja feito
para a honra e a glória do teu nome. Eu repreendo todas as obras do mal, inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais demoníacos, setas malignas, todas as setas que queiram atrapalhar o nosso trabalho, eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo dardo, toda seta do inferno contra o nosso trabalho, eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo as forças do mal agora. Opressão, desânimo, distrações, mentes dispersas, setas e dardos, eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós, o teu sangue tem poder sobre a igreja, o teu sangue tem poder sobre o ministério, o teu sangue tem poder sobre cada templo. Que vidas sejam alcançadas em todo lugar. Visita os nossos templos, que a palavra seja pregada com responsabilidade. Visita o nosso povo, que o teu povo seja transformado, que uma transformação absoluta aconteça na vida de cada um. Eu abençoo a igreja, eu abençoo o nosso povo, todos que nos acompanham, eu abençoo este trabalho, eu consagro o Senhor e eu entrego tudo nas tuas mãos. Tudo que vamos fazer, que seja para glorificar o teu nome. Como diz, está escrito, quer comamos ou bebamos, seja o que for que fizermos, que seja para a honra e a glória do teu nome. Nós chamamos, obrigado, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. No Salmo 90, 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. A continuação dele diz, de maneira que alcancemos corações sábios. Eu pego essa primeira parte, ensina-nos a contar os nossos dias. Hoje eu quero que você reflita sobre esta mensagem com mais consciência. Leve muito a sério tudo que você vai ouvir. Quando você vai para o capítulo 4 e 5, você pode conferir depois, como eu tenho muitas outras leituras, não vou fazê-la, mas você encontra exatamente como estou falando, como vou falar. Você vai encontrar a partir do 4:17, a genealogia de Caim. Logo você entra no capítulo 5, você vai encontrar a genealogia de Sete. Sete quer dizer substituto, ele veio para substituir Abel. Não há genealogia de Abel, porque morreu muito jovem. Então, quando você lê a genealogia de Caim, a genealogia de Sete, e de Sete encontramos Moisés, Abraão, Moisés, depois o Senhor, todos que descenderam dele, o próprio Adão. Você encontra números, coisa que você não encontra no de Caim. Caim, a Bíblia fala quando nasceu, mas não fala quantos anos viveu, quando morreu. Talvez tenha se casado aos 50 anos, tido filhos aos 60, talvez tenha vivido 600 ou 700 anos, não sabemos. Mas não foram contabilizados por Deus. Já na genealogia de Sete, você encontra todos os anos que todos viveram. Quantos anos cada um viveu? Por quê? Porque Deus não leva em conta. E isso tem que entrar no teu espírito hoje. Os anos em que não nascemos de novo. Deus não contabiliza os anos que nós não nascemos de novo. Deus não contabiliza os anos em que vivemos para nós mesmos. Em que estivemos sob o domínio do inimigo. No pecado. Na insensatez.
Caim viveu, mas foi para Deus como um homem morto. Nada do que ele fez teve importância para Deus. Porque se o foco de uma pessoa não é o reino de Deus, ela pode até trabalhar muito na vida, mas, como nós veremos hoje, ela ainda estará como uma pessoa desocupada. Os anos que Deus contabiliza são os anos em que você está servindo a Ele de forma total, inteiro em Deus. Caim não serviu a Deus. Já Sete, sim. Quando nós vamos aqui para Êxodo 12, 1 a 2, diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, falem comigo, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Se você vai lá e lê o capítulo todo, você vai ver que é o capítulo em que o Senhor mandou matar o cordeiro, comer a carne assada, com ervas amargas, pegar o sangue, diga sangue, e passar nos umbrais das portas, porque o anjo da destruição passaria e não tocaria no povo de Deus. Então, quando Deus começou a contar o tempo do domínio dos egípcios, não. Ele começou a contar o primeiro mês para Israel. É como se nós estamos em maio e pulássemos para janeiro. A partir de agora, esse será o primeiro mês da sua vida. Quando o sangue foi passado nas portas. Não há vida antes do sangue. Enquanto uma pessoa não nasce de novo, esses anos não são contabilizados. Não há vida antes do sangue. Então, quem são as pessoas como Caim? São aquelas que nunca nasceram de novo. São aquelas que nunca viveram para Deus. E as de Sete são aquelas que nasceram de novo, passaram pelo sangue e vivem para Cristo. Os anos em que Israel esteve debaixo do jugo de Faraó não foram contabilizados. Mas quando eles estavam saindo daquele jugo, e ali o cordeiro foi morto, que representa o Senhor Jesus, e o sangue foi passado nas portas, e a partir dali, o anjo da destruição não podia fazer nenhum mal ao povo de Deus, como quando você passa a estar debaixo do sangue de Jesus, o mal não pode mais te destruir. A partir dali, o Senhor começou a contar. Então, agora, esse vai ser o primeiro mês. Uma pessoa pode viver 60 anos e ter um mês de vida no Senhor. Eu posso perguntar a você, você já está no seu primeiro mês de vida? Quantos anos realmente você tem no Senhor? Porque Ele não contabiliza os anos em que você esteve fora, ou mesmo dentro, que é onde eu quero me concentrar. Porque não tem muito segredo e nem sentido eu ficar lutando em falar de um tempo fora de Deus. Nós sabemos. Talvez o que você não tinha prestado atenção
é que por mais que você tenha feito muitas coisas, se foram feitas fora de Deus, não contam para Deus. Não tem relevância nenhuma. É provável que o Caim tenha feito muitas coisas, mas não conta para Deus. Não tem importância, porque não foram feitas para Deus. Quando Deus mandou que o cordeiro fosse morto, agora tem sangue, então é a partir do sangue em que ele começou a contar. Esse vai ser o primeiro mês de vocês, o resto não conta. Vamos para Atos 13. 18 a 22 na Almeida. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, faça conta comigo. 40 mais 450 anos, 490. Coloca mais 40 e mais 40. 40 no deserto, 450 até os juízes, até Samuel. 40 de Saul, e Davi também liderou por 40 anos. Você encontra uma soma de 570 anos. Está guardando? Hã? Venha para 1 Reis 6. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Azive, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Então, ele começou a construir no 4º ano. Mas o escritor dá uma soma diferente da de Paulo. Porque se eu somo 450 com mais 40, mais 40, mais 40, e mais esses 3 anos antes de começar a construção do templo, eu encontro 573. Mas o escritor de Reis está falando 480 anos. Mais esses 3 anos aqui, que eu somo no outro dia, que Paulo fala. A gente procura e diz, houve um erro. Quem errou? Mas aí é que entra esse princípio dos anos perdidos. Porque todos começam e falam da saída do Egito, do Êxodo, que nós acabamos de ver, o 1º mês. E vai e para no início da construção do templo de Salomão, que foi no 4º ano. Então, tem 3 anos antes que ele estava liderando. Quando iniciou o 4º ano, que ele construiu, não conta mais. Aí nós vamos vir para cá, Juízes 3, 8 e 14.
Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Se eu pego os 480 para a soma de Paulo de 573, está faltando 93 anos. Pega 480 e soma os 93, dá a soma de Paulo. 573 anos. Como pode haver uma diferença tão grande de anos? Onde estão esses anos? Israel ficou 5 vezes aqui sob o domínio do inimigo, perdeu o domínio. Parou de estar no controle. Agora o inimigo tinha controle sobre ele, sobre os israelitas. Por 8 anos ficaram nas mãos de Cuxã-Risataim. Então pega 8. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Então soma mais 18. Juízes 4, 1 a 3. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos do rei de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Harosete e Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente, diga por 20. Então eu tenho 8 anos de escravidão sobre o rei da Mesopotâmia. Eu tenho mais 18 anos sobre o rei de Moabe. Agora eu tenho mais 20 anos que eles tiveram sobre o domínio de Jabim. Juízes 6:1, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas, mais 7. Juízes 13:1, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Se você soma 8, 18, 27, 40, você encontra os 93 que está faltando em Reis. Quem entendeu? Deus não contabilizou os anos em que Israel esteve debaixo do domínio do inimigo. Ele não contabilizou. Tanto que se você pega os números de Paulo e agora do escritor Reis, há uma diferença de 93 anos. Quando você sai em busca, onde estão esses 93? Foram os anos perdidos da nação de Israel, porque desobedeceram e então passaram a estar sob o jugo do inimigo. Nós perdemos tempo demais. E se tem uma coisa que você nunca vai recuperar nessa sua vida, é o tempo que você está perdendo agora. Nós perdemos tempo demais. Tempo longe de Deus. E o que é pior, tempo agora que eu recebi o Senhor, mas
eu estou perdendo tempo com insensatez, com carnalidade, vivendo para mim, vivendo para o mundo, vivendo para o que as pessoas acham. Você precisa ter 2 nascimentos. Jesus falou isso. Quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do espírito é espírito. E tem muitas pessoas, que são as pessoas que Caim representa, essas pessoas que só tiveram um nascimento. Mas esse nascimento, acredite, é o menos importante. O segundo nascimento, que é o que Jesus fala, quem nasceu do espírito é espírito, é esse nascimento que conta para Deus. E sabe o que é doloroso? Que muitos cristãos nem sequer nasceram de novo. Tem vivido uma vida sem compromisso, uma vida sem responsabilidade. Uma pessoa chega e diz assim: eu tenho 20 anos de fé. Talvez não tenha 2 contabilizados. Eu tenho 30 anos de fé. Talvez não tenha 6 contabilizados. Nós perdemos tempo demais. E o tempo em que você está debaixo do domínio do mal, não contam. Esse tempo não conta. Deus não contabiliza. O tempo que você não nasceu, Deus não contabiliza. O tempo que você está vivendo na insensatez, Deus não contabiliza. Vivendo para agradar pessoas. Os anos contabilizados são aqueles que você tem vivido para Deus. Você encontra os 93 anos que estão faltando em Reis, apresentados em Atos, quando você faz a soma das 5 vezes em que Israel esteve cativo, e agora não dominava mais, mas passou a ser dominado. Vamos continuar. Vamos para 1 Coríntios 3. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estão em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Paulo parece muito decepcionado aqui, e fala com irmãos. Olha como começa, irmãos, ele estava falando com crentes. Vocês já perderam tempo demais, porque vocês já deveriam estar recebendo um alimento sólido. Eu poderia estar dando mais, Deus poderia estar confiando mais, mas vocês ainda estão agindo como crianças. Irmãos, vocês têm perdido tempo demais. Porque vocês poderiam estar recebendo muito mais, mas não estão. Eu não posso falar com vocês como espirituais, porque vocês são carnais. E sabe por que Paulo estava tão decepcionado? Porque Paulo sabia que esses anos na carne não são contabilizados. Deus não conta. Consequentemente, não significa nada.
Você está perdendo vida, está perdendo tempo, a sua vida está indo, e você está aí esperando que Deus faça algo por você, mas Deus está dizendo, bom, quem está esperando sou eu, que você comece a crescer, que você pare de perder tempo. Outro dia nós lemos e falamos um culto inteiro sobre isso, cuidado. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos. Aproveitem ao máximo o tempo, porque os dias são maus. Ali Paulo fala da quantidade de oportunidades que as pessoas têm, mas elas não aproveitam. Nós também falamos do que João falou. João disse, cuidado, para não perderem aquilo pelo qual tanto trabalharam. Porque algumas pessoas, depois de terem ido longe, elas começam a perder tudo que conquistaram, consequentemente, todo o tempo, a vida delas, por causa das escolhas que elas vão fazendo. Escolhas carnais, insensatas. A forma que você vive determina absolutamente tudo. As escolhas que você está fazendo. Israel perdeu 93 anos, que Deus não contou, porque não estava mais debaixo da bênção. Mas o pecado fez com que Deus permitisse que eles ficassem sobre o jugo de nações inimigas. O tempo em que Israel estava debaixo do jugo dos egípcios, Deus não contou. O primeiro mês foi quando o sangue do cordeiro foi passado nas portas. Nós perdemos tempo demais. Paulo ainda diz em 1 Coríntios 13, 11, quando eu era menino, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Todos nós, um dia fomos crianças. Todos nós, um dia, fomos bebês na fé, criancinhas na fé. Mas à medida que a palavra foi sendo pregada e nós fomos recebendo, nós crescemos, ou não. Alguns cresceram, outros ainda pensam como bebês, como meninos, e Paulo ainda diz isso em Hebreus 5, 12, 14. Embora, diga embora, a esta altura, já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança. E não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, você se exercita constantemente. Então, você é constante, você é consistente, você é estável, você é continuista. Então, você se exercita através da palavra, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Já era para vocês estarem atuando, ensinando, ajudando pessoas. Já era para vocês estar recebendo um alimento sólido. Mas agora, como ele disse no início, agora ele está dizendo, vocês estão precisando de leite, não de alimento sólido. Vocês, aqui ele fala, vocês são carnais em Coríntios. Vocês não cresceram, agem como crianças.
Aqui, ele diz, já era para vocês estarem atuando como mestres. Deus já poderia estar confiando muito mais nas mãos de vocês. Mas vocês têm perdido esse tempo todo com infantilidade. Quanto tempo perdido com imaturidades, com infantilidades, Paulo disse, com inveja, com divisão, com ofensas, com chateações, com o eu acho e eu penso, com o egoísmo. A pessoa acha que tudo gira em torno dela, todo mundo só olha para ela, pensa nela, tem inveja dela, tá querendo puxar o tapete dela, está querendo derrubar ela. É tudo em torno dela, isso é próprio de gente orgulhoso e egoísta. A pessoa não dá prioridade a Deus, Deus quer confiar mais. Quantos que poderiam estar vivendo numa condição totalmente diferente do que estão vivendo agora? Muitos estão vivendo coisas que não era para estarem vivendo. Mas estão. Por quê? Escolhas, comportamento. Perda de tempo? Perdemos tempo demais. Paulo estava muito decepcionado e dizendo quanto tempo vocês perderam com essa carnalidade, com carnalidades e infantilidades. Porque quando vocês deveriam estar atuando como espirituais, vocês estão aí com invejas, divisões e brigas e contendas, e eu acho, e chateados, estou ofendido com isso, estou ofendido com aquilo, estou olhando para a direita, estou olhando para a esquerda, estou olhando para trás. O que você está fazendo? Está perdendo tempo. Deus não contabiliza esse tempo. Você pode fazer um jejum de verdade, você pode fazer para cumprir com uma obrigação de qualquer maneira. Deus não contabiliza. Você pode buscar Deus verdadeiramente, você pode cumprir com um protocolo. Deus não contabiliza quando você apenas está cumprindo com o protocolo. Vamos para Mateus 20, 1 a 6. É a parábola dos trabalhadores na vinha. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse, vão trabalhar na vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram, saindo mais uma outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. E lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Então, qual é a esfera? A vinha. Qual é o centro? A vinha. O que representa a vinha? O reino de Deus. Os que estavam fora da vinha foram tratados de desocupados. E teve aqueles que estavam até às 9 da manhã, outros até ao meio-dia, outros até às 3 da tarde, e aqueles até às 5 da tarde que ouviram, vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? O desocupado o dia todo, esse dia todo, representa uma vida toda. Esse dia todo representa uma vida toda. De pessoas que estão fora do reino. Estão fora da vinha. O que conta é o tempo em que você está na vinha. Bispo, mas então eu tenho que abandonar toda a minha vida lá fora e viver para o reino? Não, absolutamente. Inclusive tem gente que está integralmente na obra que nunca foram chamados para isso. Não, não. O que a Bíblia
mostra é que o centro tem que ser Deus da sua vida. Onde você estiver, a vinha é o centro, o reino de Deus é o centro. Tudo tem que girar em torno de Deus, em torno do reino de Deus. Também você não encontra aqui o que cada um fazia. Porque dentro do reino de Deus, cada um pode usar dos seus dons e talentos e executar de uma forma. Cada um. Agora, a esfera é a vinha. O centro é a vinha. E se você não dá prioridade a Deus, prioridade ao reino de Deus, você está como um desocupado diante de Deus. Bispa, eu trabalho, mas eu trabalho. Deus não leva em conta o seu trabalho secular. O mundo pode não aceitar isso, mas esse é um princípio bíblico. A coisa mais importante que existe, e goste o mundo, não goste, ou pessoas que não têm visão nenhuma do reino de Deus, essa é a realidade. Os anos contabilizados por Deus são os anos em que você realmente serve a Ele. Porque se você não serve a Ele, e você pode até estar aí no Evangelho, mas estar como Paulo apresentou esses aqui. Olha isso aqui. Olha aqui, ó. Por quê? Diga comigo, por quê? Vocês estiveram aqui desocupados o dia todo. Esse dia todo significa uma vida toda. Alguns ficaram até às 9, outros ficaram até meio-dia, outros até às 3, mas alguns a vida toda, sem dar um pingo de importância para o reino de Deus. São cristãos, mas sempre tem uma desculpa a apresentar para não dar prioridade a Deus. Eu trabalho, eu tenho ocupações, eu preciso disso. A verdade é que um grande número de cristãos não servem a Deus, servem a Mamon. Porque se ele tiver que desagradar a Deus, por causa de dinheiro, ele vai desagradar. Ele prefere dizer não para Deus a dizer não para pessoas. Ele deixa as coisas de Deus, mas não deixa as coisas dele. E aí pergunta, por quê que eu não tenho progresso na vida? Porque exatamente isso. Você não tem progresso espiritual, você não tem progresso na vida. Não tem. Existem duas histórias verdadeiras. Uma de uma moça que viveu a vida inteira em pecado. E contraiu tuberculose em pecado. E um servo, já mais velho, um senhor, pregou o evangelho para ela, muito doente, e ela recebeu a Cristo. Mas numa outra vez que ele voltou para vê-la, ela estava muito abatida, e ele disse, não deixa o diabo fazer isso com você. Ela disse, não, a minha tristeza é porque eu desperdicei toda a minha vida, agora eu estou aqui doente, perdendo a minha vida, e eu vou morrer. E vou chegar diante do Senhor de mãos vazias. Porque eu joguei a minha vida no pecado. E agora, o tempo que eu estou com o Senhor, eu estou doente. Aquele homem disse, eu vou pegar as suas palavras e vou fazer um hino. E todas as pessoas com que você está falando, que ouvirem esse hino, serão atingidos de alguma forma por seu intermédio. E aquilo trouxe um conforto para ela. Porque a angústia dela
é que ela ia chegar diante do Senhor de mãos vazias. Essa história também é verídica do primeiro-ministro da Inglaterra, que falou na época com um missionário, e disse: eu trabalhei muito pela Inglaterra, mas eu sei que os meus anos foram perdidos. Se eu tivesse mais 3 vidas, eu viveria para pregar o Evangelho. Ele disse para aquele jovem missionário: vá e use a sua vida para o Evangelho, porque eu já estou velho demais. Aquele homem entendeu que ele tinha feito tudo, mas por ele nunca ter realmente realizado algo para Deus, ele viveu como um desocupado. A sua vida toda fora da vinha. Quantos estão entendendo? Muitas pessoas estão como desocupados. Se gabam enquanto trabalham. Não, mas o que eu vou fazer? Aos seus Deus dá enquanto dorme. É só você olhar o que diz o salmista. Que adianta você trabalhar, diz a Bíblia, dia e noite, comer pão de dores, levanta cedo, dorme tarde, mas você não dá prioridade a Deus. Você anda longas distâncias para favorecer a sua carne, mas acha difícil uma pequena para dar prioridade a Deus. As pessoas não valorizam as coisas espirituais, e é por isso que elas vivem gemendo. Um grande número que o mundo não valoriza, nós já sabemos disso, mas o que é triste é que um grande número de cristãos não valorizam as coisas espirituais. São cristãos, mas Deus não é a prioridade da vida. E quando você não dá prioridade a Deus, esses anos não são contabilizados. E você está como aquela pessoa que está lá fora da vinha, está ouvindo do dono da vinha. Por que você ficou desocupado aí o dia todo? Aí você vai dizer: eu desocupado, eu trabalho para danar. Mas isso não pesa para Deus. O que pesa é onde Deus está na sua vida. E qual o nível de comprometimento que você tem, a prioridade que você dá a Ele. É lembrar que a vida é como uma escada e não dá para levar tudo. Sendo assim, eu vou ter que fazer escolhas. Ter menos amigos, para não ter despender tanto tempo, ganhar menos dinheiro se for preciso, para ter mais tempo para buscar a Deus, baixar meu padrão de vida se for preciso, porque que adianta você ter um padrão alto e ir para o inferno? Se você não consegue conciliar algumas coisas, não tire de Deus, tire de você. Mas o que os cristãos fazem? Eles tiram de Deus. O mundo nem lembra de Deus. Mas o que muitos cristãos têm feito, têm tirado de Deus. O nosso tempo é para ser usado para Deus, o dinheiro que nós ganhamos é para ser usado para o reino de Deus, a nossa vida sagrada que Ele nos deu é para ser usada para o reino de Deus. Se você não usa sua vida, seu tempo, seu dinheiro para o reino de Deus, você está fazendo o quê? Você está fora da vinha. Alguns não têm tempo para Deus. Alguns nem sequer dizimam e ofertam. Muitos dizem não para Deus claramente, mas não dizem não para uma pessoa. Dizem não para Deus, mas não dizem não para a carne. Se você não está na vinha, você está como desocupado. E sabe o que é triste? Algumas pessoas estão já uma vida inteira desocupados, fora da vinha. Ou seja, o reino de Deus não está no centro da vida dela, não é a prioridade da vida dela. E se o reino de Deus não é a prioridade da sua vida,
São todos esses anos perdidos. Bispo, eu sou batizado, estou na igreja, eu tomo Santa Ceia, Deus é a prioridade da sua vida? Você está na vinha, a vinha é o centro. Todos deviam estar na vinha, trabalhando na vinha. Quer dizer, a minha vida tem que me levar sempre para mais perto, tudo tem que me levar para mais perto de Deus, e o que não me leva para mais perto de Deus deve ser tirado da minha vida. Se agora você tem a casa que você sonha, uma casa muito grande, mas ela te toma tempo para limpar e está te afastando de Deus. Antes de ter essa casa grande, você tinha tempo para orar, tinha tempo para meditar na palavra, para ouvir a palavra, para estar no templo, mas agora você não tem mais. Venda essa casa, compra um apartamento menor e tenha tempo para Deus. Se você não sabe conciliar as bênçãos com a sua vida espiritual, então ficou menos bênçãos e a maior bênção que é a espiritual. Deus quer que você tenha o melhor da terra e desfrute da abundância. Todavia, se você não sabe conciliar e Deus sempre vai sendo deixado para trás, você está perdendo a sua vida e está vivendo em vão. Então é melhor, o que a Bíblia diz? Que é melhor você entrar cego e aleijado no céu do que perfeito no inferno. Então é melhor você entrar com menos no céu, até porque você não vai levar nada mesmo, do que você ter tanto e não entrar no céu. Porque, dependendo do que você está fazendo, a forma que você está vivendo, são anos perdidos. Se Deus não é prioridade, não são contabilizados. Se você vive de forma insensata, no pecado, sob o domínio do mal, o mal domina a sua vida ainda, não são contabilizados. Vamos aqui para Atos agora, 7. A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia. Antes de morar em Harã, ele disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes. Vamos juntos? Saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus, que era da Babilônia, e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. É interessante, porque você vai perguntar para mim, bispo, nós pregamos sobre isso tanto tempo, e você nunca leu essa passagem? Claro que sim. Mas às vezes você não tem aquela revelação que o Espírito te dá naquele momento. É o momento que chega. Então o que nós encontramos aqui é um Abraão que por muito tempo parou na fronteira. Um homem que por muito tempo foi um homem de fronteira. Como tem muitos cristãos que são cristãos de fronteira. Eles vão até um ponto, mas depois eles param. Vai até ali, mas para. Então, o que nós entendemos? Que, na verdade, quando Deus falou em Harã, ele já tinha falado na Babilônia. Mas porque o pai dele quis parar em Harã, ele parou em Harã.
Ele foi até a fronteira e parou. E assim muita gente vive. Porque o meu marido, porque a minha mulher, porque o fulano de tal não quer. Então eu vou até ali. Mas Deus falou o que com ele? Saia do meio dos seus parentes da terra, está aqui, saia do meio, saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que lhe mostrarei. O que ele fez? Ele levou a família com ele. O que aconteceu? O pai dele quis parar em Harã. E só depois que o pai morreu, e que aí você vai lá para Gênesis, Deus fala com ele em Gênesis, a mesma coisa que ele falou na Babilônia. Só que você não encontra os anos da Babilônia e os anos de Harã contabilizados. Você só encontra, se você prosseguir no 12, lá no 12:4, partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Você só vê Deus contando a partir do momento que ele saiu. Nós temos uma história espiritual. Todos nós temos uma história espiritual. E só começa a ser contada, e você só passa a ter uma história espiritual quando você faz o que Deus mandou você fazer. Porque enquanto você para num lugar, está parado em Harã, Harã é o lugar onde é o lugar confortável, é o lugar que não tem pressão, é o lugar onde o meu pai quis ficar, o fulano quis. Harã não é o lugar que Deus mandou você estar, mas é o lugar que muitos cristãos estão. Harã é você ir até a fronteira. Por muito tempo Abraão permaneceu naquele lugar e ele foi apenas até a fronteira. Ele não passou disso. Deus não contou os outros anos dele. 75 anos perdidos. Anos perdidos. Só quando ele saiu, agora ele saiu, e ele caminhou e foi para Canaã, é que Deus diz agora, tem 75 anos, começa a contar a partir de agora. Porque agora você começa a ter uma história espiritual. História espiritual. E o que vale para Deus, essa história espiritual, é quando você começa a andar com Ele, é quando você passa a obedecer a Ele. A exemplo do Abraão, que viveu na fronteira por muito tempo, tem um monte de cristãos de fronteira. Eles vão até um ponto e não vão mais, mesmo sabendo que Deus disse, esse não é o lugar é Canaã e você está em Harã, eu não tenho isso com você. Mas ele permanece lá porque o meu pai, porque não sei o quê, porque foi mais fácil, porque não sei. Porque eu não quero mais, porque é difícil, porque aqui é confortável, porque aqui eu não tenho pressão, porque... Quantos que começaram bem, saíram, mas pararam? Saíram da Babilônia, saíram do mundo, mas pararam num lugar que não era para parar. Desde então, não tem anos contabilizados, você não vê. Só quando ele saiu e foi para onde Deus falou, que Deus falou, vá para Canaã. Aí agora começaram, Deus começou a contar. Anos perdidos? Anos perdidos? Nós perdemos tempo demais, muitas pessoas têm perdido tempo demais. O mesmo Abraão você vai,
para o capítulo 16 e para o capítulo 17. O 16 é qual? Eu não vou lá, eu só vou falar com você sobre isso. Você lembra bem da história, que Sara deu Agar para Abraão, Abraão aceitou, mesmo tendo ouvido de Deus algo, tanto que Deus cobrou dele. Ele agiu na carne, ele forçou uma situação na carne. A partir dali, ele tinha 86. No capítulo 17, Deus volta a falar com ele, quando ele tinha 99 anos. São quantos anos? 13 anos. Diga, falem comigo, 13 anos perdidos. 13 anos perdidos. Porque ali ele agiu na carne. Ali você não encontra mais nenhuma revelação, nenhum altar que foi levantado, nenhuma manifestação de Deus na vida dele. Foram 13 anos que Deus não contou. Quando Deus voltou a contar? Quando ele fez 99, que foi, se você ler lá, é quando Deus falou, a minha parte é essa, a sua parte é essa, se você fizer a sua parte, eu vou fazer a minha parte, e vai funcionar. E foi quando Deus mandou que ele se circuncidasse, quando Deus disse, agora tire a carne, foi quando Deus mandou que ele se circuncidasse, e circuncisão significa um corte na carne, e Paulo fala da circuncisão do coração, é quando você arranca tudo que é carnal da sua vida. No ano seguinte, após ele ter se circuncidado, quando ele passou pela circuncisão, Isaac veio, a vitória veio. Enquanto ele não retirou a carne, a vitória não veio. Só quando ele tirou a carne, é que a vitória veio. Quantos anos faz que você não vive nada de especial? Porque num momento da sua vida, Deus te deu uma direção, você foi lá e fez outra. Deus parou de contar. Deus não contabilizou mais. E agora ele está dizendo, através do Abraão, ele voltou a falar com ele apenas 13 anos depois. E foi quando ele disse, essa é a minha parte e essa é a sua parte, agora eu quero que você se circuncide. Circuncisão é um corte na carne, é você arrancar a carne. Se você não circuncida o seu coração, que isso significa arranca tudo que é carnal da sua vida, você não vive a promessa. No ano seguinte, após a circuncisão, o Isaac veio. Isso é coincidência? Claro que não. Claro que não. Enquanto a carne não foi tirada. 13 anos perdidos. Porque ele foi lá e forçou algo na vida dele, de forma carnal. Pode ver, todas as pessoas que têm feito coisas na carne, estão frustradas, estão assim lá, decepcionadas, como Ismael nunca foi uma bênção na vida deles. Tudo que é feito na carne não chega como bênção, não alimenta, não preenche, você não tem paz, você não tem alegria. Aquilo não traz conforto para a sua vida. E todas as pessoas que entram na carne, aqueles anos dali em diante são perdidos. Por que Deus não está fazendo na minha vida anos perdidos? Ele não está nem contando. Por quê? Você está buscando a Ele, você está na vinha? Não. Você está priorizando? Não. Ele é o centro da sua vida? Não. Não. Na vida de muitos, não. Não. Anos perdidos, nós perdemos tempo demais. Agora, olha aqui em Deuteronômio 1, 2. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia pelo caminho dos montes
de Seir. Deuteronômio 2, 14 a 15. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cádiz Barneia e a nossa travessia do vale de Zered, período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles, por fim os eliminou completamente do acampamento. Uma jornada de 11 dias, a duração até Cádiz seria de 11 dias. Eles levaram 2 anos para chegar lá. E quando chegaram lá, que é de Números 14, 13 e 14, eles não quiseram entrar, alegando que tinha gigantes, que não sei o quê, e falaram de voltar. Ali o Senhor disse também, essa geração não entra mais. Depois, quando eles quiseram entrar, Deus disse, agora vocês não entram mais, não vou retroceder. Isso significa que então eles perderam 38 anos vagando, e toda aquela geração que saiu, o grupo original que saiu do Egito, morreu no deserto, mesmo depois de ter visto a terra prometida, mas aquela atitude incrédula fez com que eles perecessem no deserto. Era um povo ingrato, um povo que reclamava de tudo. Deus colocou a nuvem para manter a coluna de fogo para clarear e aquecer, a nuvem também para proteger do sol. Deus mandava o maná, mandava o alimento, eles reclamavam de tudo, de tudo, de tudo. Nunca estava bom. Nada preenchia. Nada era o suficiente. Uma jornada de 11 dias. Eles levaram 2 anos e depois de 2 anos perderam 38. 38 anos. Então, se você olhar para a sua vida e observar, é tanto tempo perdido com carnalidades e atitudes insensatas, estúpidas, e priorizando um monte de coisas que não deveriam ser a prioridade. O Davi disse no Salmo 84:10, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Olha só, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Um dia você pode viver como se fosse 1000. Viva um dia como um dia. Cada dia que você perde com coisas estúpidas, insanas, é vida que você está perdendo. Uma pessoa pode ter 60 anos de idade e 1 mês de vida. Uma pessoa pode ter 30 anos de fé e não ter nem 2 contabilizados. Por quê? E mais, na obra também, eu posso ter muitos anos de ministério e ter muito poucos contabilizados, porque os anos em que as motivações e intenções não são corretas, não são contados. Os anos em que você trabalha para si mesmo e não para Deus. Basicamente, o que importa é os anos de intenções e motivações erradas. E a mesma coisa serve para cada um. Se as suas motivações e intenções não são corretas, o que você estiver fazendo para o reino está sendo queimado pelo fogo, como nós já aprendemos aqui sobre isso. São obras queimadas, obras que não vão permanecer. Você está fazendo, mas não tem recompensa nenhuma disso. Nenhuma.
Perda de vida, perda de tempo, perdas e perdas e perdas. Anos perdidos. Perdemos tempo demais. Eu espero que essa mensagem esteja movendo você. De tal maneira. Como eu iniciei, que ela esteja fazendo você refletir. Porque você vai lá, para Gênesis 4, 17, Gênesis 5, você encontra a genealogia de Caim. Não tem números, não tem anos contabilizados. Você encontra de Sete. Os anos de Caim não existiram para Deus. Ele viveu, mas para Deus foi como um homem morto. Nada do que ele fez teve importância, porque ele não fez nada para Deus. E esses representam esses que estão aí no mundo que não têm feito nada para Deus. Nada. Nada para Deus. Aí você vem aqui para Êxodo 12, 1, 2. O primeiro mês de vocês vai ser aqui, agora. A partir do sangue do Cordeiro. Deus começou a contar desde o dia que você recebeu Jesus como Salvador. Todavia, nessa sua caminhada, quantos anos você perdeu sobre o domínio do inimigo? Com atitudes estúpidas, insanas, insensatas, priorizando outras coisas. Israel ficou 5 vezes sob o domínio do inimigo. E perdeu 93 anos da vida. E por que foi para o domínio do inimigo? Por que Deus permitiu? Por causa do pecado, por causa da distância. Porque muitas vezes voltaram a fazer o que o Senhor reprova, passaram a adorar os deuses estrangeiros, os deuses dos povos que Deus havia arrancado da terra que havia dado a eles. Deus falou com Abraão na Babilônia. Abraão seguiu mais o pai dele do que a Deus e parou em Harã. Deus falou, não leva a família. Ele levou a família. Deus sabia por quê. Porque a influência espiritual era ruim para ele. Lá ele viveu, você não vê soma, você não vê nada sobre a Babilônia, nada sobre Arão. O que ele fez, o que não fez, não teve importância para Deus. Porque ali foram os anos da desobediência. Arã representa e sempre vai representar o lugar que não é para você parar. O lugar que não é para você estar. O lugar onde Deus não está contando. Só quando ele saiu que Deus começou a contar. Quando ele foi lá forçar uma vitória na carne, aquilo não foi vitória, foi tribulação. Ele entrou na carne, ficou mais 13 anos perdidos. Perdeu mais 13 anos da vida. Porque não ganhou nada com isso, não foi a lugar nenhum. Sabe aquele negócio que você está lá, nada acontece na sua vida? A vitória que você tanto esperava, tantas coisas que você queria. Entenda, você está morando, continua morando. Quer dizer, está no mesmo lugar. No mesmo lugar. Nada está evoluindo na sua vida. E você fica perguntando, não sei por que nada acontece na minha vida. Será que você não tomou uma atitude na carne? E será que você não está na carne? Será que você não está na vinha? Então você está como desocupado, Deus não está contando. Consequentemente, você não vai viver nada. Ele só voltou a falar com ele 13 anos depois, e com a direção de se circuncida, tira a carne da sua vida, senão não posso fazer nada. Quando o homem tirou a carne da vida, quando o homem passou pela circuncisão, no ano seguinte, o milagre dele veio. Então isso responde à pergunta de muitos, porque minha vida não tem ido, porque você não saiu da carne. Talvez você está como o Paulo decepcionadíssimo disse, vocês são carnais.
Vocês são como crianças. Eu queria dar mais. Deus queria fazer mais por vocês, mas não pode. Porque o comportamento de vocês é totalmente imaturo. Já era para vocês estarem atuando como líderes, mas vocês continuam aí como bebês. Era para estarem recebendo alimento sólido, estão tendo que receber leitinho e passar pelos ensinos elementares, pelo beabá, somar, dividir, porque vocês não conseguiram sair disso até hoje. E é como uma pessoa que repete de ano. Ele já está com 13 anos, não saiu da primeira série, 14 anos saiu da primeira série do primário. Tempo perdido. Perdemos tempo demais. Quanto tempo perdido. O Senhor olhou para aqueles que estavam, já era 5 horas da tarde fora da vinha. Ele disse, vocês ficaram desocupados aí o dia todo. O centro é a vinha, é o reino de Deus. Se você não está envolvido com o reino de Deus, se Deus não é a prioridade da sua vida, você está como desocupado para Deus. Deus não está contando. E aí você conta a sua vida do seu sofrimento, das coisas que você já passou, das coisas que você passa, isso e aquilo, e Deus está dizendo, onde está a sua história espiritual? Todos nós temos uma história espiritual. E é a partir daí, quando eu tomo as decisões de obedecer a Deus, é que esse tempo é que conta para Deus. É a partir daí que passa a contar para Deus. Mas Ele também pode parar de contar. E assim por diante. Coloquem-se em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Precisamos refletir sobre esse assunto. Quando foi o início da sua história espiritual? Todos nós temos uma história espiritual. Diga comigo, a história espiritual tem por início o sangue. O dia em que recebemos o sangue é o início. O dia que nascemos de novo. Mas nessa caminhada, quantas vezes você parou em algum lugar que não devia ter parado? Diga comigo, antes de nascer, Deus não conta. E também quando estamos em cativeiro, sobre o domínio do diabo, tempo de carnalidade e insensatez são ignorados. Diga, perdemos tempo demais. Agora eu pergunto a você, será que temos dias perante Deus? Você pode dizer que você tem dias perante Deus? Você já começou a viver o primeiro mês? Você nasceu de novo? E se nasceu, quantos anos já perdeu? Quantos dias foram contabilizados por Deus? Você tem uma noção dos anos que você perdeu, dos anos que foram contabilizados por Deus? Muitos são cristãos, mas não tiveram qualquer progresso. Não abra os seus olhos, fale com o Espírito Santo e reflita. Os dias que vivemos para nós mesmos, os dias em cativeiro, no pecado, não são contabilizados. Vamos contar os nossos dias corretamente. Vamos usar bem o tempo que nos resta.
Não se esqueça, muitos são cristãos, mas são cristãos de fronteira. Tudo que for feito segundo a própria vontade, como foi o que Abraão fez com Sara, no se deitar com Agar e gerar Ismael. Tudo que for feito segundo a própria vontade, segundo a carne, não é válido para Deus. Tem que circuncidar o coração. A circuncisão é eliminar a carne. Enquanto não eliminamos tudo que pertence à carne, os dias não são contados. Não são. Quando a gente vai estudando sobre Paulo e vemos que Timóteo ainda era muito jovem, ele começou no ministério, talvez com 16 ou 17 anos, e logo ele foi consagrado ao presbitério. E a Bíblia fala que um presbítero deve ser experimentado. Então, se você olha para a idade, você diz, bom, ele é jovem demais, mas ele tinha vida com Deus. Até porque uma pessoa, para se tornar um adulto espiritual, não deveria levar mais do que 5 anos, 3, 4, no máximo 5 anos. Alguns estão há 20, estão no leitinho, e são crianças imaturas, birrentas. Quantos cristãos que estão há muito tempo e não tiveram progresso? E tem uma visão errada de si mesmo, porque alguns até olham e acham que são isso, aquilo, mas toda vez que são pressionados, o que sai são imaturidades. Mas sabe o que nos dá um conforto? O que nós encontramos lá, Deus vai restituir os anos que foram consumidos. Então, o que você pode fazer é se agarrar a essa promessa. Se você tem 50, sabe que não vai voltar a ter 20 ou 25. Todavia, os anos que você viver podem ser tão bons, tão regalados, tão esplêndidos, tão profundos. Deus pode restituir os anos. Mas isso não depende de Deus, depende da sua entrega e da sua fé. Quando você chegar diante de Deus, você vai chegar de mãos cheias ou vazias? Quando nós vemos Judas, a Bíblia diz, recebeu um bocado e saiu para trair o Senhor. Ele transformou sua vida em trevas. Ele perdeu toda a sua vida, tendo recebido comida na boca pelo Senhor Jesus. Alguns têm recebido do Senhor o alimento na boca, mas ainda assim tem tomado um rumo diferente. Perdeu toda a sua vida. Anos perdidos. Quantos anos perdidos? O que você tem a dizer com Deus, para Deus nesse momento? Fala algo após ter recebido uma palavra que nos leva a refletir e nos leva para um outro nível. Fale com o Espírito Santo. Se ninguém me enxergar, se eu for esquecido, como um Davi no campo, se não contarem comigo, só te peço, não tire o seu olhar de mim, pois eu prefiro ser guardado por ti, ser guiado por ti, Senhor. Se ninguém me convidar, se eu for escolhido,
te peço, não tire o seu olhar de mim, pois eu prefiro ser guardado por ti, ser guiado por ti. Olhar para Deus, foco no olhar de Deus. Prefiro ser focalizar o alvo certo. Parar de olhar para a direita, para a esquerda, para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Foco do seu olhar. Prefiro ser, Senhor, o foco do seu olhar, o foco do seu olhar. Quanto tempo você já perdeu? Se eu for excluído, se ninguém lembrar. Quanto tempo você perdeu longe de Deus? E nem se preocupar comigo. Quanto tempo você tem perdido estando com Deus, mas se envolvendo com coisas sem nenhuma relevância para o reino? Qual é a decisão que você vai tomar neste domingo de ceia, em maio? No ano de Deuteronômio 28, do 1 ao 14, podendo viver tantas coisas. Como é que você começou o seu ano? Deus foi a prioridade da sua vida? Você fez os projetos de conquistas? Você apresentou a Deus o seu ano? Você fez os jejuns? Você realmente tem buscado a Deus? E não me venha dizer que você fez algo e fez do teu jeito. Do teu jeito não conta, não são contabilizados. Está na hora de cada um se posicionar e dizer: chega de perder tempo, eu já perdi tempo demais. Está na hora de eu me agarrar à palavra de que restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Eu vou dar condições a Deus para Ele me restituir anos perdidos, porque eu já perdi tempo demais. Vai passando do teu sangue sobre o teu povo agora, Senhor. Vai queimando cada um do alto da cabeça à planta dos pés. Dá a visão que precisa ser. Dá a visão, dá o entendimento. Dá a clareza, meu Deus. Ajuda cada um a compreender. Que a palavra entre de forma revelada. Que essa pessoa tenha sede. Que ela tenha se vestido dessa mensagem. E que ela esteja tomando a decisão agora. Eu já perdi tempo demais, eu não posso mais perder tempo. Eu vou me agarrar à palavra que o Senhor pode restituir. Eu vou buscar a restituição da minha vida, a restituição dos meus anos perdidos. Eu vou começar a buscar, e eu sei que se eu fizer da vinha o centro da minha vida, o Senhor vai poder me restituir. O Senhor vai poder me abençoar. Chega de viver sob o domínio do mal. Chega de viver sob o domínio do inimigo. Chega de viver em Harã. Eu parei, eu estou há muito tempo em Harã. Eu não tenho visto Deus poder fazer nada mais por mim, porque eu estou parado em Harã. Eu agi na carne. Eu fui pegar um Ismael para minha vida. Desde então eu continuo na tenda. Eu continuo esperando. E parece que nada está avançando na minha vida. Eu vou circuncidar meu coração neste domingo. E eu vou começar um novo tempo. Eu não quero mais essa vida de perda de vida, perda de tempo, perda de anos, perda. A minha vida está passando e eu não posso mais viver assim. Ó Espírito Santo, queima o teu povo do alto da cabeça à planta dos pés e ajuda a entender. Religião, o tempo em que você pratica uma religião não contabiliza, Deus não conta.
O tempo em que você faz as coisas do teu jeito, Deus não conta. O tempo em que você é totalmente guiada pelo orgulho e o egoísmo. Mas chega, Senhor. Eu estou me levantando, eu estou saindo de Harã agora. Eu não serei mais um crente de fronteira. Eu não serei mais um carnal. Eu não vou viver mais decepcionando o Senhor, como tantos decepcionaram a Paulo. O Senhor querendo fazer mais e não pode. O Senhor não pode me dar coisas de adulto, porque eu continuo agindo como uma criança. Senhor, ajuda o teu povo a crescer. Senhor, ajuda o teu povo a progredir. Senhor, que a palavra entre. Senhor, abra as mentes. Eu estou lhe pedindo do fundo da minha alma, da mente, para o teu povo entender. Tira a inércia, meu Deus. Tira essa insensibilidade. Tira a cegueira da mente para entender, da coração para receber. Senhor, que a palavra entre de forma revelada, que aconteça uma explosão, que essa pessoa esteja entendendo perfeitamente o que o Senhor está falando, que uma decisão esteja sendo tomada, que o posicionamento, meu Deus, aconteça a partir de agora. O tempo da infantilidade, das imaturidades, o tempo da insensatez, o tempo da carnalidade, que fique para trás. O Senhor não quer isso mais de nós. Ajuda o teu povo a se levantar, que decisões estejam sendo tomadas, que cada um esteja refletindo e tomando decisões agora. Oh Deus, ajuda o teu povo a crescer. Ajuda, meu Deus. Ajuda a igreja a crescer. Você está pedindo isso para Deus? Será que você pode orar a Deus? Então levante a sua mão ao céu e peça isso para Deus. Me ajuda a crescer. Me ajuda a crescer. Me ajuda a crescer. Eu preciso crescer, meu Deus. Me dá visão revelada. Me ajuda a crescer. Eu preciso crescer. Eu quero crescer, meu Deus. Eu tomo uma decisão que eu não posso mais viver perdendo tempo, perdendo anos perdidos. Chega de anos perdidos. Chega de anos perdidos. Chega me enganando porque eu estou na igreja, me enganando porque eu tenho uma religião, me enganando até porque eu estou fazendo a obra, me enganando. Chega. Eu levanto as minhas mãos e eu digo ao Senhor, eu quero uma mudança. Eu me entrego, eu me lanço aos teus pés agora. Eu perdi tempo demais na religião. Eu perdi tempo demais me enganando com protocolos, cumprindo só com protocolos. Eu perdi tempo demais vivendo de imagem. Eu perdi tempo demais me satisfazendo apenas em parecer espiritual, que as pessoas me vissem como espiritual. Eu perdi tempo demais no lugar errado. Eu perdi tempo demais em Harã. Eu perdi tempo demais sendo um cristão de fronteira. Eu perdi tempo demais na carne. Eu não posso mais viver assim. Vem Espírito Santo. Eu quero um novo tempo para mim. E eu me posiciono agora. Ó Espírito Santo, eu oro por uma grande mudança aqui. E que nenhum consiga viver da mesma forma. Mas que uma mudança radical, extraordinária, esteja acontecendo agora. A visão que essa pessoa não tinha, que ela passe a ter. O que antes ela não entendia, que ela entenda agora. Tudo que antes ela não conseguia ver, que ela veja agora. Porque é a vida dela. É a vida dela. E ela precisa olhar para a vida dela agora. E dar um basta. Em perdas. E muitas vezes, Senhor, ela jogou fora anos envolvida com coisas que só tiraram a alegria e a paz, às vezes até o prazer de viver. Mas hoje eu oro para que nunca mais ela perca um dia sequer da vida dela. Que ela viva um dia como se fosse 1000,
cada dia como se fosse 1000. Na sua presença, porque um dia vale mais do que 1000 na sua presença. Então que ela viva todos os dias na sua presença. Porque se um dia vale mais do que 1000, se todo dia ela viver na sua presença, ela vai estar vivendo um dia como se fosse 1000. Cada dia como se fosse 1000. Porque está vivendo na sua presença. Que ela decida isso. Eu vou viver. De agora em diante eu vou viver de verdade para Deus. Em nome de Jesus, eu tomo essa decisão. Senhor, eu peço a circuncisão do coração. Cubra todos com teu sangue. E que uma grande transformação esteja acontecendo. Dá vitória. E materializa os projetos de conquistas. E restitua os anos que foram consumidos. É o que eu te peço, meu Deus. E agradeço por tudo. Obrigada, Senhor. Amém. Amém, amém.